mensagem é: eu quero ser uma o quê? Bênção. Alguém quer ser uma bênção aqui? Então presta atenção aqui e diga comigo: eu quero ser uma bênção. Você quer ser uma bênção? Deus vai falar com você hoje aqui. E à medida que eu ia subindo depois do Start Jovens e Deus ministrava meu coração, Ele falava de algumas coisas que Ele vai ter que mexer para que a gente seja essa bênção. Porque a gente às vezes passa a ter dificuldade de ouvi-lo. E Ele mexe tudo para a gente voltar ao início, voltar às primeiras obras, voltar à pureza, voltar ao temor, voltar à paixão, para sermos essa bênção. Gênesis 12, versos 1 e 2 está escrito assim: ora, o Senhor disse a quem, gente? Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que você mais achar agradável. Amém? Amém, o Marcelão é. Para a terra que mais você gostar. Amém? Não. Quem nunca caiu, né, Marcelão? Para a terra que eu te... Deus disse que a terra... Até aqui Deus falou que a terra era boa. Hã? Deus disse que ia dar tudo certo. Deus disse que ia ser fácil. Mas uma coisa Deus disse: quem aponta sou eu. Deus disse: quem aponta sou eu. E se você for para onde eu estou apontando, deixa eu te contar uma coisa, eu vou junto. Essa tem que ser a maior alegria do nosso coração. Ele vai com a gente para onde Ele nos manda ir. A presença dEle vai com a gente na direção que Ele nos aponta. Ele é responsável pelo caminho que Ele estabelece. Isso fica muito claro. E gente, como eu tenho falado disso há meses, quando de Jesus, depois de operar, ensinar multidões, Ele manda os discípulos entrarem no barco e atravessarem para o outro lado. Esse outro lado era a província de Gadara. Ele manda os discípulos irem à frente, e o diabo, sabendo que uma grande obra ia acontecer ali, e que legiões seriam expulsas, eu imagino que parte daquelas legiões saíram do endemoniado e foram para o meio do mar, tentar fazer os discípulos darem meia volta. Toda vez que você decidir fazer o que agrada a tua carne, você vai achar um monte de gente para aplaudir, até financiar, até bancar e fazer você se afundar cada vez mais. Amigo, para mim, é quem me leva para mais perto de Deus. Porque eu já tive amigo que ofereceu pagar uma viagem para eu me destruir. Festa do peão de Barretos. Estou lá dormindo, chega um amigo: oh, vamos! Falei: vamos onde? Eu dormi. Vamos para a festa lá de Barretos. Falei: não tem dinheiro não. Não, mano, nós arrumamos uma carona, uma perua. Uma perua Kombi, vai não sei quantos. E eu arrumei um lugar para você. Eu falei: mas não tem dinheiro nem para... Eu pago a tua. Mas não tem dinheiro para beber, não era de Jesus? Ele falou: eu pago a tua. Para te destruir, o diabo põe gente para falar tudo que você gosta de ouvir o dia inteiro. Mas para te edificar, Deus levanta alguém que fala limites, organização, disciplina, põe a casa em ordem. A gente é que escolhe que tipo de futuro a gente quer ter, que tipo de ano a gente quer ter. Quem está lendo Provérbios e se movendo com a gente na caminhada de sabedoria, né, irmã Cleusa, irmã Cida, todo dia Deus fala de disciplina e todo dia Deus fala de paternidade. Porque fora de princípios e fora de ordem, de organização, ninguém anda com Deus. Ninguém anda com Deus. Gênesis mostra isso. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É o Espírito de Deus que dá movimento à vida. É andar com Ele e deixá-lo organizar. E Ele vai organizando, separando porção seca das águas, iluminando, pondo sol para governar o dia, lua e as estrelas para governar a noite, e assim sucessivamente. Sem disciplina e sem ordem, Deus não se move. O homem até se move. E ele conquista algumas coisas, mas não é uma bênção. Como o João pregou ontem aqui, e não é possível, o João veio todas viradas, ele pregou ontem e não veio hoje.
Repreendido isso, em nome de Jesus. Como João pregou ontem aqui, o vazio continua lá. O que eu vejo de gente... Vocês já ouviram falar da história da carroça vazia? O matuto recebeu o netinho dele, criado na cidade. E o netinho foi lá para a fazenda passar o período de férias. E aí o netinho chega todo feliz e está lá com o vô e tal. Daí a pouco ouve um barulho de longe. E o matuto, para quem não sabe matuto o que é, aquele homem do mato. Ele vira e fala assim, está vindo uma carroça aí, você está ouvindo esse barulho, meu neto? Tô, o que é isso, vô? A carroça, que legal. Aí ele para mais um pouco, ele fala, a carroça está vazia. O netinho fala, como assim, vô? Você está vendo a carroça? Da onde você está vendo, vô? Você tem câmera na estrada? Ele falou, não. Então como é que você sabe que a carroça está vazia? Ele falou, por causa do barulho. Carroça cheia não faz muito barulho. Mas carroça vazia faz um barulhão. Porque ela vem pulando e batendo, pulando e batendo, pulando e batendo. Eu não me empolgo mais com gente que fala muita coisa bonita para mim. Eu já me empolguei. Eu já ouvi tantas promessas e tanta coisa de você também. Muito barulho, 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 barulho. Mas a carroça boa é aquela que vem com estabilidade. Ela nem faz muito barulho, mas ela continua na estrada toda. Deus não quer que o nosso 2025 seja um ano de carroça vazia. O que é isso? A gente faz um monte de barulho em janeiro. E porque eu vou ser, porque vai ser o ano da minha vida, porque eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou. E paramos no meio do caminho. Deus quer que a gente se encha de verdade e vá até o fim e seja uma bênção. Só que para isso, Ele vai nos provar. Ele vai nos... E tem gente que não gosta dessas mensagens do pastor Rogério. Mas não são do pastor Rogério, eu prego o que está escrito na Bíblia. Eu não acredito no evangelho que não tem cruz, porque a cruz, foi na cruz que Jesus me salvou. Eu não acredito nesse evangelho da porta larga. Não acredito. Eu acredito no evangelho que mudou tudo em mim. Meu jeito de ser, de pensar, de agir, de falar, de tudo. Esse evangelho eu acredito. Porque esse evangelho, ele prova o valor que eu dou na cruz, o valor que eu dou à salvação, através da mudança. Não é sobre continuar o mesmo. Eu não me salvo, eu não sou salvo pela minha mudança, eu sou salvo por Jesus, isso é fato. Mas essa salvação muda quem eu sou. Porque faz queimar dentro de mim um fogo que eu nunca tinha sentido antes. Quem já se identificou com isso aqui? E aí, eu não apenas quero, eu me torno uma bênção. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, é a sua medida. E me siga. Faça o que eu faço, fale como eu falo, ande como eu ando, escolha como eu escolho. Deus chamou Abraão. Antes de Jesus nos chamar para tomar nossa cruz, Deus chamou Abraão para tomar a cruz dele. Caramba, hein? Estava melhor a pastora pregando aqui no Start Jovens. Agora vem o pastor falar sobre tomar nossa cruz. Nós estamos querendo tomar energético. E Jesus manda tomar a cruz. Deus fala para Abraão, sai da tua terra. Sai do lugar que você domina. Dependência. Fala comigo, dependência. Da tua parentela, diga influências. Da casa de teu pai, diga raízes do passado. Deus tem uma nova história. Quem está em Cristo é nova criatura. Eu conheço gente que ainda faz coisas, não porque acredita, mas porque não quer, tem medo de desrespeitar a memória dos seus antepassados. Quem conhece gente assim? Gente que pratica alguns ritos e costumes, não é porque a pessoa acredita mais naquilo não. Ela já conhece Jesus. Mas ela tem medo, né, irmã Cida? Ela tem um receio de parecer que ela está desrespeitando a memória e a honra da família. Ei, a gente tem que ter um medo, um temor só, desrespeitar e desonrar o nome do Senhor. Só isso. Então, sai do teu porto seguro, sai das influências naturais, vamos andar com Deus espiritual, e sai das raízes do teu passado, e vai para uma terra de novidade. Esse é o ano da novidade.
a gente vai escolher que tipo de novidade. Eu quero as novidades de Deus. Por isso estou entregando a Ele. O verso 2, ele vai dizer assim, ó. E far-te-ei uma grande... Deus diz assim, Abraão, faz a tua parte. Renuncia, confia. Agora deixa eu fazer a minha parte. Uma grande nação você não consegue ser sozinho, mas eu posso te fazer. E presta atenção, a grande obra, os grandes milagres que a gente está esperando, está nas pequenas renúncias que a gente não quer fazer. Os grandes, anota isso, os grandes milagres, as grandes respostas que estamos buscando, as grandes mudanças, transformações que estamos esperando, estão total e diretamente ligadas às pequenas renúncias que Deus está falando conosco, as mudanças de hábito, as mudanças de comportamento que nós não queremos fazer. Porque Deus vai fazer a parte dele. O grandão Deus faz, mas a escolha do dia a dia é com a gente. A gestão do nosso tempo. Deus me deu uma inspiração para falar, eu não sei se foi na reunião com o grupo de evangelismo ou com o Ministério de Louvor. Acho que foi com o Ministério de Louvor. E como teve mensagem ali? Livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Quem já se perguntou, por que Deus não acaba com o diabo logo e a gente fica feliz com Deus? Quem já pensou assim? Minhas duas mãos estão erguidas. Gente, o diabo não vir mais me tentar, seria tão bom. Nossa, Dani, imagina, sem o diabo para me tentar. Eu arrebentava, mas ele não precisava mais arrebentar. Por que Deus não fez isso até hoje? Quem já fez essa pergunta? Quem? Seja sincero, quem? Por que Deus não acaba? Eu lembro do Marcelinho. O Marcelinho vira, primeira aula do nosso estudo de teologia, né, Zé? Primeira ou segunda aula. Eu queria saber uma coisa. Como é que a gente faz para não pecar? Falei, que bonito, coração puro. Não quer pecar. Ei, Deus, você duvida que Deus tem poder de acabar com o diabo numa palavra? Não, nem eu. Mas Deus nos deu livre-arbítrio, nos deixou a liberdade de escolha para não ser assim, ó. Acabei com o diabo, agora vocês só têm a mim. Deus acabar com o diabo, para a gente ter que escolhê-lo, era a mesma coisa que eu matar todos os homens da terra, para a pastora só ter eu para escolher. Faz sentido? Faz sentido a comparação? Imagina, eu vou matar todos os homens, assim ela vai dizer assim, eu quero casar com um homem. Pode escolher. Só tem eu. Deus não quer ser a única escolha por falta de opção. Deus quer ser a escolha por paixão. É um pai dizendo, filho. Aí eu lembro da live que eu fiz no monte, estava com o Rogerinho no monte dia 31 de dezembro. E eu até anotei. Deus não quer ser o garçom que serve a nossa mesa ou as nossas mesas em 2025. Para dar o que a gente pede, o que a gente quer, o que a gente deseja. Deus quer ser o pai que se assenta à mesa para nos ensinar dia após dia. E Ele é o provedor dessa mesa. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Primeiro tópico, coloca aí por favor. Deus abençoa onde? Na obediência e renúncia por mim e lealdade a Ele. Deus abençoa na obediência e renúncia feita por mim e na minha lealdade a Ele. Quando Ele vê a minha renúncia, quando Ele vê a minha lealdade, Ele faz de mim uma bênção. Abraão, renuncie e seja leal. Diga comigo, renúncia e lealdade. Para quem quiser ser uma bênção. Você não quer não? Então conclui. Você quer ser uma bênção? Renúncia e lealdade. Renúncias são sementes. Lealdade é cultivo. Ninguém colhe sem plantar, e para plantar tem que abrir mão. Eu abro mão da semente, esperando que ela retorne para mim em fruto. E eu não posso destruir, nem desistir, nem desanimar no meio do caminho. Então é cultivar. Renúncia e lealdade. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2,
Atos 2, versos 42 ao 47, pode colocar aí direto, pode ser no meio da revista corrigida, não tem problema não, pode ser, vai lá. Atos 2, 42 ao 47, vamos bem rapidinho comigo, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, não é bagunça. E na o quê? Comunhão. E no partir do pão. E nas orações. Diga quem quer ser uma bênção, tem prazer na doutrina e na comunhão. E não na divisão. Panelinha são estratégias do diabo para fragmentar a igreja. E eu estou orando para Deus derrubar todas dessa igreja esse ano. E se tiver que sair, que saia. Porque chegou uma hora que Deus falou comigo: até quando você vai ficar tão preocupado com aquilo que não agrega ao corpo? A Bíblia diz que perigoso é aquele que fica à porta. Ele não entra, não deixa entrar. Não, deixa eu ouvir, ó, vocês três fazem parte do meu grupo. Agora vocês eu não quero nem conversar. Por favor, não chega perto da gente. Isso é diabólico. Isso é uma semente de Satanás no meio do arraial do povo de Deus. É joio no meio de trigo. E eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de uma cultura, quem entende? Uma mentalidade que nós precisamos erradicar. Óbvio, gente, que a gente tem amizades, pelo amor de Deus, tá? Eu estou falando com a maioria que a gente madura, tem algumas crianças, mas se bobear, as crianças entendem mais que os adultos. Hoje à tarde Deus me deu uma mensagem: ovelha ou burro velho? Esses dias que eu fico aqui, gente, você faz ideia. Não, eu entrei no quarto, Israel estava assistindo Estrela de Belém. Aí eu vi o burrinho, o jumentinho lá que segue. Quem assistiu Estrela de Belém? E de repente ele vai cair num penhasco e aparece quem? Uma ovelha. Eu fiquei parado olhando. Eu fiquei parado só para ver o Israel, né? Falei, deixa eu ver o comportamento do meu filho, uns 5 minutos sem ele saber que eu estou aqui. Eu pensei que era isso. Na verdade é o Espírito Santo me convidando para ministrar o meu coração. Eu saí dali com uma mensagem que eu já corri para escrever: ovelha ou burro velho? Quem tiver ouvido para ouvir, vai ouvir por algum momento desse aí, se Deus permitir. Gente, aquele trecho do desenhozinho lá do filme, mas foi muito profundo. E Deus falou. Quem somos nós? A igreja é isso aqui, ó. Natural, e repito, a gente tem afinidade e amigos, está tudo bem. Mas quando somos igreja, somos aqueles que agregam e não os que dividem. Os que dividem, a Bíblia diz que são servos de Satanás. Nós precisamos ser aqueles. Peraí. Aí eu até falei com os meninos lá em cima, que é coisa que voltar. Sentou 4 meninos e deixaram um para fora. Eu falei, chama ele lá. Não, mas aquele que sentou lá, mas a gente agrega, a gente chama. A igreja é isso. A igreja une. O inferno é que quer dividir. Não é o meu grupo contra o seu. Somos nós em Cristo e Cristo em nós. É o que vai dando forma ao corpo. Tá, sabe, pastor, mas é que tem umas coisas, eu sei. E são essas coisas que Deus usa para nos afiar. Eu falava com um irmão muito precioso hoje, e Provérbios 17, se eu não me engano. Alguém já está conferindo aí para mim, diz que como ferro afia o ferro, assim um irmão ao seu irmão, um companheiro ao seu companheiro. Ferro afia o ferro. Como é que afia o ferro? Como é que amola uma faca? Sai até faísca. Quem já viu amolar faca? Que sai até faísca às vezes. E o corte dela então fica bom? Para o nosso corte está bom, para a gente está, é isso mesmo? 27:17, a pastora me corrigiu aqui, obrigado, lindo. 27:17. Às vezes, alguém fala, o Leandro, sabe, mas Deus coloca a gente perto, e de repente o jeito do Leandro é diferente do meu, mas aquilo começa a me ensinar, a me esvaziar do meu eu, e esvaziar ele, do eu dele. E a gente encontra em Cristo um ponto comum. Por quê? Porque é bíblico, gente. Olha o 43. Primeiro 42 ainda. Perseverava na doutrina, comunhão, partir do pão e nas orações. Então, é muita oração. Se não tiver partir do pão, comunhão e unidade, não flui. 43. Em cada alma havia o quê? É só o temor que estabelece unidade. A falta do temor traz divisão. E muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Por quê? Unidade.
44. Todos os que criam estavam como, gente? Alguns. Quantos? Mas sabe, pastor, é que eu não gosto muito. Aquela pessoa me fez, sabe, o irmão Marcos me irritou. Poxa, mas a Bíblia diz que você já nem deveria estar assim, já tinha que ter ido pedir perdão e se consertado. Está adiando isso até quando? Até Jesus voltar, alguém ficar? Vai correr esse risco? Vai brincar com isso? Dizendo que conhece tanto Jesus? Gente, é uma tragédia atrás da outra, vocês estão percebendo? E vou dizer, né, nessa casa tem profeta, em novembro eu falei sobre isso. Em novembro eu alertei. Muita gente não gosta de ouvir essas coisas. Eles gostam que eu falo que eles vão ficar ricos, que vão ficar cheirosos, que vai dar tudo certo, que vai não sei o quê. Mas a gente tem que falar a Bíblia. A gente não está aqui para uma apresentação, a gente está aqui para edificação. E a edificação vai nos alinhar, vai nos abençoar. Gente, o título da mensagem: eu vou ser uma bênção, eu quero ser uma bênção. Mais alguém? Mas ser uma bênção passa pelo caminho. De todos os que creem, estão juntos. E tinham tudo em comum. Você acha que todo mundo era igual, gente? Hein? Impossível. E por que a Bíblia diz, pastora Angélica, que todos... Quantos, linda? Não tinha uns 4 gatos pingados de fora, excluídos? Uns 4 que eles falam assim, eu não me identifico com esse grupo, então eu não fico perto deles. Vem cá, gente, vem comigo. Não tinha, não? Diz que quantos? Os que criam, o incrédulo divide. O crente ajunta. Eu só estou lendo a Bíblia. Todos os que estavam, então só não está junto quem não? Quem não crê. Eu não estou mais na religião antiga, eu não creio naquilo. Estou aqui. A fé me leva à unidade. Diga comigo, fé leva para a unidade. Rebeldia leva para a divisão. Os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, porque Cristo é o fator comum. É o mesmo Salvador do adúltero e do santo. Porque o santo também precisa de salvação. Ele não é santo por si só. O Salvador é o mesmo. Não importa o tipo de doença, aquele que cura é o mesmo. Não importa o tamanho da dívida, aquele que provê é o mesmo. Quem entende isso? É o mesmo. O que temos em comum? Jesus. Verso 45 vai dizer assim para a gente, ó. Vendiam suas propriedades, fazenda, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. 46 vai dizer ainda, ó. Perseveravam unânimes, unanimidade, não tem nenhum contra, não, unânime. Todos os dias. Quanto tempo? 12 dias. De 365 e a gente... Mas aqui diz que era quantos dias? Todos os dias. Não é só orar, é no templo. É onde cada um deixa o seu... Lembra do Abraão? Sai do teu eu e se move na doutrina. Se move na visão, isso é Bíblia. Não sou eu inventando. E partindo o pão em casa. Então eles tinham comunhão no templo e comunhão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E o 47 é incrível, porque diz, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Gente, a gente quer salvar, a gente quer que pessoas conheçam Cristo, mas a gente vai falar para eles que a gente está revoltado. Ao invés de levar o amor e a graça de Deus para eles. O que tem de gente que quer que a família se converta e venha para a igreja, mas a própria pessoa fala mal da igreja. Está sempre em crise com alguém, sempre está de birra com algum irmão, uma irmã. E quer que os outros venham participar da birra. Ei, eu tenho uma bronca contra o Zé Paulo. Você não quer ir para a minha igreja para ser mais um comigo? Porque assim, se o Zé Paulo tem uma turminha de 4 lá com ele, eu tenho 3 comigo. Aí vai ficar 4 contra 4. Porque parece que a ideia é mais ou menos essa. Vamos comigo pegar bronca de alguém, que eu já te conto sempre que eu tenho bronca. Gente, eu não vou sair da minha casa, largar minha esposa e meus filhos para ir brigar na rua. Eu já passei dessa fase. Quem entende o que eu estou falando? E tem gente que quer que o outro se converta para participar das fúrias e revoltas. Eles caíram na graça do povo por causa dessa unidade, essa singeleza. É um coração singelo. É um coração calmo. É um coração verdadeiro. Todos os dias, olha só, acrescentava o Senhor à igreja que eles sabiam de salvar. Deus envia quando há unidade.
A divisão, por isso que eu tenho orado, todos pedir divisão, caia por terra. Porque a divisão impede Deus de enviar pessoas. E aí às vezes a gente fica brigando, agarrado numa coisa, e Deus fala, não vou enviar enquanto você ficar agarrado. Tá bom, Senhor. Aí fala, agora eu vou enviar. Eu quero ser uma bênção. Eu quero que no que depender de mim, Deus envie muitas almas para a igreja. Quem mais? Mas que eles encontrem, Zé, um lugar acolhedor. Que o desconforto de quem chega seja o seu pecado. Porque o meu pecado me tira da zona de conforto. Porque Deus vem lá e fala contra o meu pecado. E eu não quero que Ele fale contra. Eu quero que Deus fale que Ele entende. Quem mais? A gente quer que Deus entenda. Deus entende que eu estou com bronca. Entende que eu estou de... Deus entende que essa noite eu vou dormir de cara virada para minha esposa. Eu vou nada, eu sou besta. Mas... um exemplo, Deus, eu preciso entender que o que ela fez foi muito grave, então eu não vou olhar na cara dela hoje, e a gente quer que Deus entenda. Aí vem uma palavra, né, Luiz, Camilo, que a gente tem que abraçar. Aí bem naquele culto o pastor vira e fala assim, né, você está com seu cônjuge? Dá uma bitoquinha, dá um abraço. Caramba, bem hoje. Nunca pede essas coisas, bem hoje que essa mulher me fez raiva. Quer que eu olhe na cara dela, né, irmã Cida? Ainda bem que a Cida e o Marcos estão 2.000%. Não, esse ano já deve ser uns 5.000%. Era 2.000 ano passado, Ei, Deus quer nos fazer crescer. Você crê nisso? Segundo tópico, presta atenção. Segundo tópico diz, Deus abençoa na boa o quê? Unidade. Que a nossa unidade seja boa e Deus possa abençoar muito em nome de Jesus. Eu não vou ler por conta do tempo, mas eu vou compartilhar o tópico só para falar com vocês. Em Gênesis 11, do 5 ao 9, a Bíblia diz que Deus desce na terra para ver o que os homens estão fazendo. E Ele vê que eles estão levantando uma grande torre. Alguém sabe o nome dessa torre? Babel. E essa torre tinha um objetivo. Nós vamos nos tornar tão grandes. Nem Deus pode nos corrigir, ninguém pode nos corrigir. É a torre da soberba. Torre da rebeldia, torre do egoísmo. Gente, a torre era por quê mesmo? Alguém lembra? Por quê? Agora não para aqui, mas por quê? Por que razão eles queriam construir a torre? Tem gente aqui que lê Bíblia, não é possível. Como é que é? Mas por que eles quiseram construir a torre? Nunca quiseram construir antes. Por que agora decidiram, do nada, vamos construir uma torre? Por causa do dilúvio, gente. Se Deus manda outro dilúvio, a gente vai lá em cima e não morre afogado. A torre foi depois do dilúvio, Zé. E os homens disseram, Deus nunca mais nos afoga. Só que você acha que cabe todo mundo lá no pico da torre? Hein? Ou seja, eu que me salve, vocês que se lasquem. Vocês constroem um lugar de salvação para mim e morram afogados. É essa torre que o diabo quer construir dentro da igreja. Nós bem, vocês mal. Eu bem. Infelizmente, para vergonha, não do nome do Senhor, apesar de envergonharem, mas para vergonha própria, tem pregadores que exploram o povo, que maltratam o povo. Eu bem, o povo mal. Tem familiares, tem família que é assim, um explora, arranca tudo do outro. Eu bem, o outro mal. Tem donos de empresa assim. Governantes é melhor eu nem falar. O cenário atual já mostra. Ei, você torre de Babel. Põe todo mundo para construir algo, eu vou ser salvo e os outros que se explodam. Do mesmo jeito que Deus abençoa na boa unidade, Deus bagunça. Põe o próximo tópico. Quando a coisa não está certa, o próprio Deus desce e bagunça. Mas o próprio Deus desfaz a unidade o quê? Egoísta, soberba e desleal. Quem confundiu as línguas foi Deus. Por causa da ideia maligna do Nimrod e os seus colegas, agora a gente tem que aprender inglês e mais não sei o que lá mais. Né? E a gente, tem gente que não sabe nem falar o português ainda. E vai ter que aprender outra língua ainda. Não é, irmã Cida? Irmã Cida ri nessa hora. Mas foi o próprio Deus que desfez.
Deus não tem nenhuma crise. Deus não fica com dozinha de desfazer unidade egoísta, soberba e desleal. E está aqui alguém que tem 24 anos de ministério e já cansei de alertar, de avisar e de ministrar. E cansei de ver ruir as torres. Não parou um de pé. Jovens, as propostas virão para fazerem parte de um grupo que Deus não está presente. Mas quando a casa cair, a gente tem falado, a pastora falou aqui, 26 de dezembro a gente estava num velório. Acho que o mais tenebroso que eu fui na minha vida, talvez. Meu sobrinho. Foi um período difícil. Apesar de a gente não ter tanto contato, mas todo o contexto, e o cuidado com a minha mãe e meu irmão e tudo, enfim. Um jovem e um velório que não tinha 10 pessoas. Cadê os amigos? Cadê o pessoal que construiu a torre, que chamou para construir a torre? Gente, isso é igual na igreja. Na igreja, vou contar uma coisa para vocês. 24 anos de experiência. Quando junta um grupinho para falar mal, o primeiro que tem um encontro com Jesus, o primeiro que volta para Jesus, corre e vem falar, pastor, Zé Paulo, já viu isso, Zé? O Zé cansou de ver. Eu quero me acertar com Deus. Eu estava nesse grupo aí. E estava falando mal, isso. O primeiro que tem encontro com Deus entrega a todo mundo. A gente nem procura. O primeiro que tem encontro com Deus vai contra todas as mesas. Não caia nisso. É o próprio Deus que vai desfazer. Essa bagunça que afronta o nome dele, que desonra o nome santo dele. Deus quer que eu e você sejamos uma. Deus quer que sejamos uma. E eu vou ser uma bênção. Esse ano eu vou ser uma bênção. Mas alguém está decidido? Então, desce dessa torre, antes que Deus desça do céu, para expor a torre. E por fim, Jó capítulo 42. Jó 42, verso 7 diz assim, ó. Como que o tempo meu já passou? 42, 7. Jó. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele, faz o temanita, a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto como meu servo, o quê? Jó, o 8, vou até o 10. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, oferecei holocaustos por vós, meu servo Jó orará por vós. Quem é que vai orar? O Jó, cujos 3 amigos estão falando mal pelas costas e pela frente. Eles acusam Jó e falam entre eles. Porque deveras a ele aceitarei, meu servo Jó, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto com meu servo Jó. O 9 diz, então foram Elifaz, Temanita, Bildade, Suíta, Isofaro, Matita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face dos 3, não é isso? Deus aceitou aquele que era puro, não os rebeldes. Eu quero ser uma bênção. Mais alguém? Seja aquele que é puro, mesmo que seja o que é zombado pelos rebeldes. Eu vi uma frase em 2024 que ela me marcou. Se a vida te mostrar que você teve algumas amizades, ou parcerias, ou sociedades, e você era o único leal, se alegre, porque você era o único leal. Se alegre, porque o desleal não era você. Eu estava num grupo, eu descobri que só eu era amigo de verdade. Estou muito triste, estou arrasado. Não, eu estou feliz. Porque isso acabou. Mas o único de verdade, eu guardei meu coração. Quem entende isso? Deus olhou e falou assim, vocês viajaram, vieram até aqui para fazer esse papelão. Irmão, nós não fomos chamados para sair de casa fazer papelão na igreja. Nem no trabalho, nem na família, nem em lugar nenhum. A gente foi chamado para ser uma bênção, para ser uma... Esse ano, na escola, na faculdade, nos estudos, nas amizades, na igreja, no shopping, em viagem, nós seremos uma bênção. Jovens, para onde Deus está enviando vocês, vocês serão uma bênção. Vocês não vão lá fazer papelão. Sabe, pastor, mas é que eu vi muita gente fazer papelão. Jó também viu e não se tornou igual a eles. Sabe, pastor, mas é que eu sentei na minha, eu ouvi o pessoal falando, e eu ouvi, sabe, eu não quis ser o diferente. Jó não se importou em ser o diferente.
Jó não se importou. Jó só se importou em uma coisa: eu preciso guardar meu coração. E Deus viu a face de Jó. Que Deus veja muito a nossa face esse ano, Dani. Que Deus aceite a nossa face esse ano. Aí o verso 10 diz: e o Senhor virou cativeiro de quem? Dos 3 amigos? Olha que interessante. O Jó está orando pelos amigos. E quem é abençoado? Os amigos? Quem é abençoado? Eu prefiro ser o verdadeiro do que o mais influente, o mais persuasivo. Porque o verdadeiro vai ver Deus descer para livrar. Agora, que hora que Deus virou o cativeiro de Jó? Quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Há 2 teses, eu vou deixar só para você pensar. Eu não vou falar, minha opinião. Jó perdeu os filhos? Perdeu os bens? Perdeu a saúde? Só tem uma coisa que ele não perdeu: o quê? O quê? A mulher. A mulher continua do lado dele, viva. Tem 2 teorias. Eu prefiro ficar na primeira. É que Deus depois não queria dar 2 mulheres para ele. Como é uma só, deixa sair. Diabo não pode tirar a mulher, porque quando eu restituir vai ser em dobro, eu não vou dar 2 mulheres para ele. Melhor ficar nessa. A segunda tese, Lê, é que o diabo só tirou o que não era dele. Tá todo mundo... A hora que cair a ficha na primeira mente feminina, a casa cai aqui pro meu lado. A segunda teoria é que o diabo tirou de Jó tudo que não era dele. O que era dele ele deixou. Está começando aos poucos. O diabo falou: essa aí pode deixar, essa aí está comigo. Essa é mensageira minha dentro da casa. Gente, brincadeiras à parte, a mulher de Jó foi guerreira, ela ficou ao lado dele. Deus restituiu tudo em dobro na vida de Jó, porque ele manteve um coração limpo, quando ele poderia ter se tornado um revoltado. Ver amigos que vieram de longe para te falar um monte de barbaridade na sua dor, não é para qualquer um. Aguentar isso, não é para qualquer um. É só para quem é amigo de Deus. Põe o tópico, por favor. Presta atenção nisso aqui para a gente poder orar. Coração limpo. Eu vou ser uma bênção. Quem mais quer ser uma bênção? Coração limpo para fazer o quê? Perdoar. E disponibilidade para obedecer a Deus. Deus falou: você vai orar pelos seus amigos. Deus, eles estão falando mal de mim. Desceram a lei, me chamaram de pecador, falaram um monte de barbaridade. O Senhor mesmo ficou irritado com eles. Eu sei, mas ora por eles. Tá bom, Senhor, eu vou te obedecer. Coração limpo para perdoar e disponibilidade para obedecer a Deus e orar pelo próximo. É mais uma chave importante para quem quer ser uma bênção. E eu quero ter um coração limpo, disponibilidade para obedecer a Deus e orar pelo meu próximo. E eu creio que Deus me fará uma bênção ainda maior e fará de você também, em nome de Jesus. Quem crê diz? Pode aplaudir a Jesus.